Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Denilson Pereira da Silva. Nós vamos trabalhar com vocês a disciplina de empreendedorismo para os alunos do curso técnico em manutenção automotiva, certo? Eu sou professor de administração e nós vamos trabalhar no decorrer dessas próximas semanas o conteúdo dessa disciplina que é de grande importância para vocês, que vai dar continuidade ao curso que vocês estão frequentando aqui no Instituto Federal do Piauí, tá ok? Essa disciplina de empreendedorismo ela é de grande importância. Nós vemos que a temática tem sido abordada nos últimos anos pelos mais diversos setores e nos mais diversos países, sendo um componente importante de desenvolvimento econômico e social para as nações. Vamos ver o que nós abordaremos na nossa aula de empreendedorismo de hoje. Inicialmente, nós vamos falar sobre falando de empreendedorismo. Posteriormente, vamos conversar sobre todo empreendedor é um empresário. Em seguida, empreendedorismo no Brasil e no mundo. E pesquisa de mercado. Esse será o nosso roteiro de aula e eu espero que vocês estejam aqui conosco para darmos continuidade e nos aprofundarmos nesse conhecimento. Inicialmente, a gente vai conversar sobre o empreendedorismo, falando de empreendedorismo. As pessoas podem trazer várias interpretações para essa imagem que vocês estão visualizando agora, onde nós temos uma imagem com relação a um alvo, imagem relacionada a recurso financeiro, imagem relacionada a operações e imagem relacionada a um calendário que diz respeito a tempo, onde tudo isso pode ser reunido e ser transformado em ideias que possam gerar o quê? Bons resultados, melhorias em determinados processos já existentes e prazos. Logo, quando vamos falar de empreendedorismo, esses componentes são de extrema importância e fazem parte do comportamento empreendedor. Ter boas ideias, buscando melhorias no processo para atingir os melhores resultados e entregar dentro dos prazos estabelecidos. Caso contrário, a gente pode fazer com que, tendo uma ideia, mas não acompanhando essas outras etapas de melhorias, buscando resultados e executando num prazo determinado, a gente possa fazer com que essa ideia perca a validade ou não tenha o mesmo foco que vai ser alcançado, não vai alcançar o mesmo resultado. A partir disso, a gente vem conversar um pouco sobre a história do empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedorismo ele se confunde com a história do próprio homem. Por quê? Porque se acredita que esse comportamento empreendedor do ser humano, ele sempre existiu. E que foi esse comportamento que impulsionou justamente o quê? A criação, construção e a evolução das sociedades. A evolução do ser humano buscando sempre soluções para aquilo que surgia como determinados desafios. Richard Cantillon, que é um autor que vocês poderão verificar no material de consulta que vocês terão disponíveis junto à plataforma, ele colocou o quê? Ele era um importante escritor e economista do século XVII e considerado por muitos como um dos criadores do termo empreendedorismo, tendo sido um dos primeiros a fazer a diferença entre empreendedor, que é aquele que assume o risco, e o capitalista, que é aquele que vai fornecer o capital para que o empreendedor possa colocar em prática suas ideias. Joseph Schumpeter, em 1912, ele introduzia processos inovadores de produção, abrindo os mercados, agregando fontes de matérias-primas e estruturando organizações, criando assim um novo ciclo econômico. E esse também é um dos grandes autores que colaboraram bastante para essa disciplina e essa área de empreendedorismo, para o seu desenvolvimento. Logo, a gente tem passado por um processo a nível de globalização. A gente tem passado por um processo em que os ciclos são cada vez mais curtos, as ideias vão surgindo muito rapidamente e também as necessidades da sociedade contemporânea, nessa era que nós chamamos de pós-modernidade. Logo, as mesmas ideias que poderia se ter no início do século XX para atender uma determinada demanda da sociedade, hoje pode ser que ela não surja o mesmo efeito. A partir disso, nós devemos ter o quê? Novas formas de empreender, nova forma de empreendedorismo. Buscando sempre o quê? Verificar quais são os desafios e as necessidades da sociedade. Buscando ver quais as suas competências e agregando isso um conhecimento teórico, conhecimento de mercado, a fim de que possa fazer o quê? Ter uma ideia efetiva e que possa sair do papel e ser posta em prática. Para isso, é importante o quê? É importante os relacionamentos com outros grupos de pessoas para poder se ter um feedback, buscar novas informações, melhorar a ideia existente, assim como também atrair novos talentos para aquilo que você quer implementar. Por isso que o trabalho em grupo para melhoria de determinados processos e ideias no empreendedorismo também é de grande importância. A partir disso, nós pensamos em quê? Empreendedorismo de negócio,
que é uma das classificações que tem nesse material de suporte de vocês. Sendo que o empreendedorismo de negócio, ele pode ser definido como comportamento empreendedor vinculado a um negócio, uma empresa, um empreendimento. E quando você tem uma boa ideia e transforma essa ideia em um negócio lucrativo. A partir de quê? Dessa ideia, você vai pensar em algo que possa ser inovador, criativo, vai ter uma visão de futuro, como essa ideia pode impactar a vida das pessoas e assim traçar uma estratégia para colocar em prática, chegar a atingir o seu público-alvo e, consequentemente, tendo o auxílio do marketing para difundir essa ideia e comunicar da maneira mais eficiente possível, a fim que as pessoas possam conhecer o seu produto ou serviço. Porque de nada vai adiantar você ter uma ideia, ser criativo, mas você não ter visão, estratégia e nem um plano de marketing para poder implementar esse negócio. Logo, você vai ter a ideia, mas não vai transformá-lo em um negócio lucrativo, como tantas ideias que já surgiram por aí. Por isso que é importante o quê? Ter essa ideia e vincular essa ideia, esse comportamento empreendedor, ao negócio, que possa trazer algum retorno e um impacto positivo para a sociedade. Nós temos também o empreendedorismo social, que esse empreendedorismo social está muito em voga atualmente. A partir de quê? De que nós também devemos ter um retorno para a sociedade, buscando também os processos sustentáveis. Logo, esse empreendedorismo social, ele tem como características semelhantes à do empreendedorismo de negócio. Qual é a diferença nesse caso? A diferença está na missão social desse empreendedorismo, porque o objetivo final não é a geração do lucro financeiro, mas sim o lucro social, ter um impacto social nessa atividade, onde você vai buscar o quê? Trazer os atores para fazer parte desse processo e esses atores possam sair de lá impactados positivamente e esse empreendedorismo social possa mudar a sua realidade. A gente tem também o intraempreendedorismo. Esse intraempreendedorismo, nessa figura que vocês estão vendo, a gente percebe que o quê? Ele está relacionado ao interlocutor, no caso, a você, a sua própria iniciativa. Então, no intraempreendedorismo, você tem que tomar as atitudes de buscar e adquirir determinados conhecimentos para que possa o quê? Se potencializar cada vez mais. E quais são essas características do empreendedor? Primeiro, esse empreendedor, ele busca oportunidades e tem iniciativa. Ele sempre está com faro e verificando o quê? Quais são os desafios que estão surgindo atualmente. A partir disso, ele vai buscar transformar isso em uma boa ideia e tomar iniciativa para pôr essa ideia em prática. Ele vai correr riscos calculados. Ele não vai correr os riscos sem efetivamente pensar no que pode estar sendo envolvido. Por isso que os riscos são calculados, porque ele analisa antecipadamente as variáveis que fazem parte disso, tentando criar o quê? Criar cenários possíveis quando ele for tentar implementar aquela ideia. Ele vai exigir qualidade e eficiência, porque de nada adianta ser empreendedor, ter uma qualidade, desenvolver um bom produto ou serviço, mas a qualidade ficar aquém do desejado pelo cliente e a eficiência não for a melhor possível. Assim como também o empreendedor ele tem a característica a persistência. Isso por quê? Porque, vez ou outra, pode ser que o empreendedor vá ter alguma dificuldade. Se vocês fizerem algumas pesquisas, vocês vão descobrir que tem empreendedores que eles foram acertar o alvo com a sua ideia na terceira ou quarta tentativa. No início, às vezes, eles quebraram o negócio, não tiveram atenção para determinados fatores e isso fez com que o negócio não tivesse uma evolução positiva. Contudo, ele não abandona determinadas ideias e busca, a partir desses pequenos fracassos, busca o quê? Busca ter resiliência e adquirir novos conhecimentos, para que ele, sendo comprometido, buscando esse compromisso em ser empreendedor, ele possa pôr em prática e trazer essa iniciativa para o mercado como um bom negócio. E aí nós vimos com a questão que é levantada. Todo empreendedor, ele é um empresário? E aí a gente tem o quê? Algumas características relacionadas a cada um desses grupos. Por quê? O empreendedor ele faz o quê? Ele empreende. O empreendedor é aquele que vai buscar colocar suas ideias em práticas, é aquele que vai tomar o seu cargo uma empresa. Esse empreendedor, ele vai buscar o quê? Realizar coisas difíceis, diferentes e trazendo soluções. Já o empresário, geralmente é aquela pessoa que vai se estabelecer como uma empresa ou indústria, onde ele vai objetivar o quê? O lucro. O empreendedor, ele traz com a sua ideia o objetivo de resolutividade, de resolver determinados desafios que se encontram.
E a consequência dos ganhos financeiros vai se dar através dessa implementação prática e positiva dessa ideia. É importante lembrar que o empreendedor, para ele colocar o seu negócio em prática, ele precisa também se tornar um empresário ou então ele precisa de investidores, né? Alguém que tenha capital e possa potencializar o seu empreendimento e a sua ideia. É por isso que hoje, atualmente, temos vários investidores anjo, que eles veem as diversas ideias em que o empreendedor pode colocar suas ideias para esses grupos e, despertando o interesse deles, ter os investimentos. E o exemplo mais claro que nós temos são as diversas carreiras e as diversas áreas de startups que estão disponíveis aí no mercado. E aí nós temos que falar também sobre o empreendedorismo no Brasil e no mundo. Nós temos um país gigante, um país com uma grande quantidade de pessoas. E com certeza no Brasil nós temos muitas pessoas que são empreendedoras. Assim como vocês que estão buscando qualificação e vocês que estão adquirindo um conhecimento, vocês podem trabalhar numa determinada empresa, mas também podem pensar em ter uma ideia e prestar esse serviço que vocês buscam qualificação agora de uma maneira diferente. Logo, quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil e no mundo, a gente tem que lembrar do papel fundamental que as inovações tecnológicas elas exerceram nos últimos anos, nos diversos campos, seja ele da economia e da política, buscando impulsionar o progresso em diversas nações, onde nós sabemos que cada vez mais o ciclo de vida dos produtos eles são curtos. Nessas imagens vocês podem ver, até um dia desse nós não tínhamos smartphones, os celulares que estão hoje disponíveis para todo mundo. Até um tempo desse nós tínhamos o quê? A tecnologia dos telefones fixos, sendo que esse telefone fixo você só utilizava quando você estava em um determinado local. Você não tinha como levar de um local para o outro. Assim como também o telefone fixo, ele geralmente antes era o quê? Um telefone com fio, limitava a movimentação. Depois, com as inovações tecnológicas, ficou o telefone fixo, mas já um telefone sem fio, que você poderia percorrer, por exemplo, a área da sua casa e num determinado limite de espaço, você continuava tendo sinal. Mas aí veio os celulares. Esses celulares, que antigamente eram celulares de tecnologia TDMA, eles possibilitaram o quê? Um alcance maior e uma democratização do processo de comunicação entre as pessoas, até nós chegarmos a esse objeto que é de grande desejo de muitos ainda hoje, que é o smartphone. E nós temos aí várias empresas disponibilizando esse produto no mercado. Então nós temos uma evolução desse produto. E a evolução que passou do período do telefone fixo para o telefone sem fio foi um prazo X. Já do celular básico, TDMA, para o smartphone foi num espaço bem mais curto. E hoje nós temos vários estudos em inovações tecnológicas buscando outras alternativas para esse produto, como por exemplo os celulares flexíveis, em que você vai poder dobrar como se fosse um papel e guardar num local específico, trazendo tecnologias superiores para esses celulares, que em muitos casos substituem até os antigos PCs, os computadores que a gente sempre teve disponível e antes eram produtos de ponta, mas com essas inovações tecnológicas tem essas modificações. Esse exemplo que foi dado dos celulares é apenas um dos exemplos, mas que vocês com certeza podem visualizar no dia a dia de vocês e ver os diversos produtos que estão aí disponíveis no mercado. A gente pode falar dos veículos a combustão, e agora a gente tem muito veículo com tecnologia elétrica. A gente pode falar da energia elétrica, e agora a gente tem uma democratização da energia solar a um custo muito mais baixo e com respeito à questão da sustentabilidade. Por isso que essas inovações tecnológicas partem de quê? Trazer uma mudança, uma inovação e impulsionar o progresso. Logo, o Brasil tem que fazer parte desse processo e a gente tem que estar atento a essa nova realidade na busca pelo empreendedorismo. E nesse curso de vocês de manutenção automotiva, vocês têm que buscar o quê? Essa postura de intraempreendedorismo para buscar uma qualificação cada vez maior e buscar conhecimento, por exemplo, em veículos que são elétricos, que é a tendência atual para o mercado. Assim, a gente tem esses aspectos que vão influenciar esse processo de empreendedorismo no Brasil e no mundo, que vem a ser a globalização principalmente. Isso porque nós temos dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Quando a gente vê empreendedorismo por necessidade, a gente vê como característica principal que o empreendedor ele está buscando a sua inserção no mercado de trabalho. Ele teve uma ideia, às vezes aquela ideia ele não desenvolveu bem ainda para poder colocá-lo no mercado, mas ele acredita que aquilo pode se transformar em algum ganho para ele.
E aí ele vai empreender. Por quê? Porque ele não conseguiu outra colocação naquele momento. A grande desvantagem que há nesse empreendedorismo por necessidade é porque o empreendedor nem sempre ele vai analisar todas as variáveis e pode ser que ele não tenha um produto perene para o mercado. E nem sempre a necessidade dele vai atender a todos aqueles clientes que necessitam de um determinado produto. Já no empreendedorismo por oportunidade, ele visualiza o quê? A busca da solução de determinados problemas que surgem na sociedade. Como, por exemplo, o presidente do Google, ele visualizou o quê? A necessidade de reunir em um único local as informações da internet, que até então eram pulverizadas. E assim surgiu o Google e hoje está aí dominando em várias frentes essa área de tecnologia que é primordial para a vida das pessoas. Da mesma maneira, o fundador do Uber, ele fez o quê? Para desenvolver essa plataforma, foi a partir de problemas que surgiram em sua estadia em Paris. Porque ele estava na cidade e nessa cidade a dificuldade é muito grande de locomoção para chamar táxi. E até que em algum momento ele conseguiu um táxi para onde ele desejava, mas assim que ele informou qual era o seu destino, o taxista disse que não iria levá-lo. E ele percebeu que estava um dia muito frio, com dificuldade, e ele queria sair dali o mais rápido possível para poder chegar no hotel. Mas não estava tendo esse retorno na prestação do serviço por parte dos taxistas. E o que foi que ele fez? Ele se questionou e buscou o quê? Criar uma plataforma em que o cliente pudesse ser protagonista e acompanhar onde o veículo estava, qual o tempo que o veículo estava do cliente, em quanto tempo que ele ia chegar, o cliente poder fazer a avaliação e ter um preço competitivo. E assim ele desenvolveu a plataforma Uber, que está presente hoje em diversos países. Isso é um exemplo de empreendedorismo por oportunidade. Da mesma maneira, na área de vocês podem buscar essa qualificação, atuar no mercado e tentar identificar quais são as oportunidades existentes no ramo que vocês estão procurando atuar. E assim, buscar empreender também na área. Essa imagem que vocês estão vendo, ela mostra alguns dados da pesquisa GEM, que é a maior pesquisa realizada pelo Sebrae sobre o empreendedorismo no Brasil. Esses são dados da última pesquisa de 2016, que faz um retrato do empreendedorismo brasileiro. Nesse retrato do empreendedorismo brasileiro, mostrava o quê? Que o Brasil estava entre os grandes países do mundo que tinha iniciativas empreendedoras. Nós temos muitos jovens empreendendo no Brasil e nós tínhamos o quê? Um desejo da população de empreender. Logo, esses indicadores mostram o quê? Que sim, a nossa população tem como característica ser empreendedora. A grande questão é que essa mesma população também encontra algumas dificuldades nos segmentos, principalmente na hora de desenvolver planos de negócio, que será um conteúdo a ser trabalhado na nossa próxima aula, assim como também buscar informações adicionais para consolidar mais essa sua ideia, como vocês podem ver nesses diversos indicadores e estatísticas que tem apresentado nessa imagem sobre o retrato do empreendedorismo no Brasil. E aí a gente entra o quê? Em um componente bastante importante para o empreendedor, que é o quê? A pesquisa de mercado, porque de nada adianta ele ter uma boa ideia, ele tentar pôr essa ideia no mercado, mas ele não pesquisar com antecedência aonde que ele vai ofertar um determinado produto ou serviço. Por isso que a pesquisa de mercado ela é tão importante. Por quê? Porque vão surgir alguns questionamentos, como por exemplo, devo investir nesse novo negócio? Devo desistir do empreendimento? E os meus concorrentes? Quem são esses concorrentes? Onde eles estão atuando? Quais são os seus potenciais? Os clientes vão gostar efetivamente desse produto que eu estou disponibilizando? Devo retirar esse produto do mercado ou não? Logo, os fornecedores vão garantir a matéria-prima? Muda ou não muda a embalagem desse produto? Ainda existe espaço para a minha empresa nesse mercado? Essas e outras perguntas, obtém-se suas respostas através disso, da pesquisa de mercado. E é sempre importante o empreendedor fazer isso com antecedência para que ele possa ter o quê? A criação de cenários e assim ele possa ter uma segurança maior na hora de implementar um novo negócio. Sendo que essa pesquisa de mercado, de acordo com Sondroni, é o quê? É o procedimento utilizado em empresas para investigar as preferências de consumidores em relação a produtos, marcas, publicidades e serviços. Logo, percebe-se que a pesquisa de mercado é um grande termômetro para você implementar uma nova ideia ou oferecer um novo serviço. E essa pesquisa de mercado é um instrumento importante para quê? E por quê? Primeiro, porque ela pode ser utilizada para definir o perfil do consumidor, a necessidade e o desejo que eles possuem. Assim como também pode possibilitar o estudo do produto,
melhoria para técnicas ou melhorias comerciais desses produtos existentes e trazer novas utilidades para um determinado produto. Ou então, abandonar um produto existente e colocar um novo no mercado para atender melhor a necessidade do consumidor. Da mesma maneira, se faz pesquisa de mercado para estudar as embalagens sobre cor, tamanho, aceitação, tipo de material e formato. Porque se vocês perceberem, com certeza no dia a dia de vocês, vocês veem que alguns produtos eles mudam de embalagem com o passar do tempo. Isso por quê? Porque eles buscam e fazem estudos para buscar uma embalagem que seja mais segura, mais atrativa, que chame mais a atenção do cliente e seja mais prática também. Assim como também, com a pesquisa de mercado, nós podemos fazer estudos na imagem da marca, para saber o quê? O que é que os clientes estão pensando daquelas marcas. Tanto os clientes internos, os colaboradores da empresa, como os clientes externos também, aqueles que estão no mercado. Verificar também quais são as marcas mais conhecidas, qual o símbolo que essa marca tem. Assim, a gente pode ter uma ideia qual o impacto que essa marca está trazendo para o mercado e até onde que ela vai penetrar nesse mercado e trazer uma representatividade positiva para a clientela. A gente também faz, através de pesquisa de mercado, estudo do preço de venda, quando que os concorrentes estão cobrando, qual a margem de contribuição e a margem de lucro para aquele negócio, quanto que os consumidores estão dispostos a pagar por aquele produto ou serviço e quanto se deve produzir. Para quê? Para se buscar um ponto de equilíbrio, nem deixar de faltar o produto no mercado, assim como também não ter um excedente e gerar custos adicionais. Da mesma maneira, na pesquisa de mercado, a gente faz o quê? O estudo da concorrência, porque eu preciso saber qual a movimentação dos meus concorrentes, quem são esses concorrentes, onde eles estão atuando e qual o diferencial competitivo que eles têm, para que eu possa buscar também o diferencial competitivo e ver quais os pontos fortes e fracos desses concorrentes. E assim eu tentar me fortalecer e tentar acertar o alvo quando for buscar empreender. Logo, essa pesquisa de mercado, ela busca informações através de dados, que são dados que a gente pode considerar primários ou secundários. Esses dados primários são aqueles dados que a pesquisa de mercado ela vai buscar adquirir, buscar identificar. Como? Quando ela vai perguntar diretamente para o cliente sobre aquela informação. Então, a empresa ou o empreendedor vai fazer aquela pesquisa de mercado para poder ver um determinado comportamento. Já a origem de dados secundários são dados que são fornecidos por outras instituições, como, por exemplo, pelo SEBRAE, pela FIEP, por dados do Ministério do Turismo, Ministério da Economia, assim como outros ministérios também. Então, são dados governamentais que estão disponíveis às informações de determinado setor. Então, esses dados são secundários porque foi feito por outro agente. E aí o empreendedor ele pode utilizar para quê? Para saber taxa de crescimento, taxa de demanda por determinados serviços ou produtos, taxa de desemprego, qualificação e assim sucessivamente. E buscar, assim, empreender de maneira mais segura, usando alguns tipos de pesquisa nessa pesquisa de mercado, seja a pesquisa exploratória, descritiva ou de experimentação, onde os métodos de pesquisa podem ser tanto qualitativo, quando você vai lá e pergunta para o cliente o que ele acha daquele produto, como também o quantitativo, você levantar dados e informações quantos produtos os clientes estão consumindo de um determinado item. Assim, você vai poder fazer um retrato fiel do mercado e conseguir ter mais êxito na implementação de uma ideia e na busca por empreender. Logo, nessa aula de hoje, nós buscamos abordar esse conhecimento inicial sobre empreendedorismo, falando desde a sua importância e a sua origem, assim como também os aspectos relacionados do empreendedorismo no Brasil e no mundo e do componente inovações tecnológicas e globalização, que tem mudado bastante a realidade, bem como de um importante instrumento para o empreendedor, que é a pesquisa de mercado. Todas essas referências e informações vocês podem acompanhar no material que está disponível na plataforma de vocês e nós nos encontramos no próximo encontro. Um abraço e até a próxima.